É isso aí, galera. A gente chegou finalmente na nossa última aula de teoria estruturalista, onde a gente vai fazer uma apreciação crítica da teoria estruturalista, né? Vamos olhar então a teoria de mais de perto, fazendo aqui também, vamos acabar retornando alguns pontos que já foi falado. E aí vai ser bem legal essa aula e a gente vai finalizar o curso, beleza? Então vamos lá, tá? Bom, o primeiro ponto que eu tenho para analisar sobre a teoria estruturalista é que ela é uma convergência de várias abordagens. Quer dizer, como eu falei durante o curso, a teoria estruturalista ela vem pegar a teoria das relações humanas, a teoria clássica, trazer de volta as ideias da teoria burocrática, junta tudo isso e acrescenta um pouco mais de coisa e a gente tem aí a teoria estruturalista. Então, ela tem uma convergência de várias abordagens, essas abordagens ajudam na construção dessa teoria. Primeiro ponto que a gente tem a analisar aí. O segundo ponto é que existe uma ampliação da abordagem, né? Que é o que a gente chama de abordagem múltipla, né? Lembra que a gente citou ali vários pontos de abordagem de como a teoria estruturalista aborda a organização. Ela vem olhar ali a organização de não só a parte formal, como na parte informal. Ela vem olhar o homem não só como alguém que quer bens materiais, mas também como alguém que quer bens sociais, ou seja, os dois. Então ela vem olhar a organização de várias maneiras. É uma ampliação da abordagem que se tinha até então. Esse é um outro ponto a se considerar dentro da teoria estruturalista. Outro ponto, tá, é que a teoria estruturalista ela tem uma dupla tendência teórica. O que vem a ser isso, tá? É a tendência de integração e a tendência de conflito. Nossa última aula foi sobre conflito, tá? Quer dizer, a teoria estruturalista ela vem olhar para o conflito. Porém, assim, são dois pontos. Ela vem trazer uma maneira integrativa, ou seja, ela vem integrar as outras teorias, ela vem juntar tudo, ela vem botar tudo num pacote só. Porém, ela traz algo novo, que é a ideia de conflito. Então ela traz essa ideia de que existem conflitos nas organizações e que eu preciso analisar esses conflitos, porque esses conflitos vão ali impactar dentro da minha organização. E aí acaba com essa dupla, né, tendência teórica. De um lado para a integração, de outro lado para o conflito. A gente também tem aí, né, um outro ponto a considerar, é que a análise organizacional ela é mais ampla. Ela não é apenas feita nas fábricas, que acontecia antes. Teoria clássica, toda a teoria clássica foi baseada em estudos dentro de fábricas. Toda a teoria das relações humanas foi baseada em estudos dentro de fábrica, né? Experiências de Hawthorne, como você lembra. E a maioria das teorias que nós tínhamos, tá? Exceto, logicamente, a teoria neoclássica, que está ali um pouco antes dessa teoria dentro do nosso estudo, foi o que a gente estudou antes. Mas a maioria das teorias, elas olhavam apenas para a fábrica. Então, elas faziam essa análise só dentro das fábricas. Mas a teoria estruturalista vem olhar para todo tipo de organização, até aquelas que nem são lucrativas. Ela vem olhar para a escola, hospital, igreja, toda a organização existente na sociedade. A teoria estruturalista vem ali ampliar, né, esse tipo de análise. Um outro ponto também, tá, é que é bom falar que existe uma inadequação das tipologias. Você lembra que a gente teve uma aula só de tipologia? O que significa? É que as tipologias que a gente analisou, que foram trazidas pelos principais autores da teoria estruturalista, ela vem se basear em uma única variável, né, ou um único aspecto. Quer dizer, a gente tem ali, por exemplo, a tipologia de Etzioni, que se baseia, tem se baseia no poder, né? Que um é coercitivo, outro é utilitário, o outro é normativo, quer dizer, a forma de poder e de controle sobre as pessoas. Então, isso é uma variável simples que não traz uma visão completa das organizações. Então, existe uma inadequação dentro dessa teoria, algo que não está bem colocado porque não está completamente ali, não tem uma complexidade que faça jus à análise de uma organização. Então, as nossas categorizações que a gente viu na tipologia, elas foram vistas como algo simples, como algo com pouca base.
Outro ponto é que a teoria ela foi chamada de teoria da crise, né? Por que foi chamada de teoria da crise? Né? Porque ela focou nos problemas e patologias das organizações. Então essa foi a primeira teoria que ela veio de fato olhar para o conflito, para o problema que existe quando duas ideias se chocam, né? O que tem dentro da organização que tem problema de fato? Então foi considerado como uma teoria de crise, né? É um outro ponto a se considerar. E o outro ponto a se considerar é que ela também é considerada uma teoria de transição e mudança, tá? Por quê? Quando a gente fala de teoria estruturalista, né, a gente começa a falar de ambiente, de relação com outras organizações. A gente começa a falar que existe um conjunto organizacional, que existe o intra e o interorganizacional. Porém, essa foi a teoria que primeiro trouxe nessa ideia. E como é pioneira, ninguém entende muito bem ali o que está acontecendo de fato. Você traz uma ideia, mas na hora de pôr essa ideia na prática, ela não é exatamente aquilo que se pensou inicialmente. Então, o campo todo que a teoria estruturalista analisou até então, aquele ambiente, ainda estava em crescimento, não tinha uma estabilidade, não dava para dizer que aquela ideia realmente era aquilo ali pronto, tá? Então não tinha como afirmar, não tinha como fazer essa afirmação, tá? Então ela acaba sendo, digamos assim, um meio para se chegar à abordagem sistêmica, que a gente vai estudar mais na frente, né? Vai ser a nossa penúltima teoria, se não me engano, a ser estudada no ADM Academy. Então, quer dizer, existe aí um começo de uma caminhada em relação à abordagem sistêmica, que vem trazer essa questão de sistemas. É por isso que quando a gente começou as aulas, a gente falou, né, que a estrutura é composta por várias partes, essas partes se unem, essas partes têm relações entre si, e a soma dessas partes ela é maior do que de fato o todo. E a gente mostrou aquele círculo, né, aquela divisão todinha. Aquilo ali é um começo, né? Isso é um começo de uma ideia de sistema, que a gente vai ver na abordagem sistêmica, tá bom? Então, quer dizer, são esses pontos aí que a gente finalizou aqui o nosso curso. Essa teoria é bem legal, ela vem trazer aí, né, uma abordagem maior do que até então existia na época, que a gente tinha uma coisa muito fixa, muito focada, muito... é só organização formal, não é organização informal, não tem muita coisa. Tem, enfim. Então, essa teoria ela veio trazer um algo a mais, tá? Eu espero que você tenha gostado desse curso, que você tenha aprendido esse curso. E a gente se vê aí no próximo curso ou na próxima teoria administrativa. Falou!